Fala pessoal do Periscope, tudo bem? Como é que vocês estão? Domingão, 9 horas da noite, horário de Brasília. Olha só, muita gente já presente. Meu Deus, estamos chegando a 500 pessoas. Já passamos de 500 pessoas em menos de 10 segundos. Ó, 600 pessoas agora. Muito legal. Fortaleza na área, Santos, quem mais? Já passamos de 600 pessoas. Juazeiro do Norte, Salvador, Formosa. Muito jóia. Olha só, galera presente. Deixa eu ver aqui, ó, Petrolina, legal, olha só, Goiânia, um abraço pra galera de Goiânia, tive aí ontem em Goiânia, sexta e sábado, dando aula na pós-graduação da TANES, Ariquemes, Rondônia, muito legal, Sergipe, hoje TJ de Sergipe, caiu erro de proibição indireto, TJ de Sergipe caiu erro de proibição indireto. Quem assistiu os vídeos aqui do Periscope estudou comigo a diferença de erro de proibição direto e erro de proibição indireto. Estão lembrados? Quando eu comentei o artigo 21 do Código Penal, eu diferenciei erro de proibição direto do erro de proibição indireto. Eu fiz isso ou não fiz? Então, o vídeo que nós fizemos aqui no Periscope, diferenciando o erro de proibição direto do erro de proibição indireto, caiu no TJ de Sergipe. Olha só que interessante isso. Quem está lembrado? Quem assistiu? Artigo 21 do Código Penal. Eu diferenciei para vocês aqui no Periscope erro de proibição direto do erro de proibição indireta. Pois é, caiu no TJ de Sergipe. E eu vou, no final da revisão de hoje, às 10 horas da noite teremos grupo de estudos no Facebook e no Twitter. Às 10 horas, Facebook e Twitter com a nossa habitual revisão. No final da revisão, eu vou dar um texto para vocês explicando erro de proibição indireto. Aqueles que não assistiram o vídeo aqui no Periscope, ou assistiram e não estão lembrados, ou nunca ouviram falar de erro de proibição indireto, no final da revisão hoje, Facebook e Twitter, eu vou colocar um resumão para vocês, tá bom? Então, ó, nós já estamos chegando a 1000 pessoas assistindo este vídeo ao vivo. Quem está acompanhando pela primeira vez, seja bem-vindo. Muitas pessoas no Face e no Twitter dizendo que eu assisti pela primeira vez. Então, como é que funciona isso aqui, ó? Agora que eu vou começar a bater um papo com vocês sobre o método de estudo e o feedback que eu tenho tido dos alunos, eu vou pedir para vocês irem diminuindo, parando as mensagens para o vídeo não travar. Então vamos parando as mensagens, vamos lá, parando as mensagens e depois vamos parando as mensagens. Agora os coraçõezinhos, sempre, os coraçõezinhos, muito importante para eu saber que o vídeo não caiu. Isso, vamos diminuindo as mensagens. Ótimo, aí ó, assim. Agora coraçõezinhos, vamos lá. Para eu saber que o vídeo não caiu. Cadê coraçõezinhos? Pronto. É assim que eu quero conversar com vocês agora. Depois que eu acabar, aí a gente volta a bater um papo com as mensagens, tá bom? Vamos então fazer esse esforço. Quase 900 pessoas assistindo ao vivo, a chance do vídeo travar fica bem maior, tá bom? Então vamos lá, vamos parando as mensagens de coraçõezinho sempre. Vejam, o método de estudos que eu sugeri para vocês, estão lembrados? O que eu sugeri? Vou fazer um resumo do método de estudo que eu utilizei e depois eu vou falar de alguns feedbacks que eu tenho recebido. Olha só que interessante, um abraço para a galera do Amo Direito, a equipe do Amo Direito, nota 1000. Ó, preste atenção. Eu, quando estudei para concurso, eu já estava voltando todos os meus estudos para o concurso do Ministério Público. Do Ministério Público Estadual, e eu queria o Ministério Público do Estado de São Paulo, ponto. Não estou dizendo que você que quer mais de um concurso ou se satisfaz com mais de uma carreira seja ruim, não. Agora, se você visa mais de um tipo de carreira, claro que você tem que, até para otimizar o seu estudo, trabalhar com carreiras com editais muito semelhantes, né? Senão você vai ter o dobro do trabalho. Então eu não imagino você estudar para juiz do trabalho e juiz de direito. São editais muito diferentes. Você tem o dobro de trabalho dos outros. Você tem o dobro de esforço do que os outros. Então vejam, olha que interessante. Eu já visava o Ministério Público de São Paulo.
Então, com base no edital do Ministério Público de São Paulo, eu já sabia quais as matérias mais importantes. Em cima das 8 matérias mais importantes, penal, processo penal, constitucional, administrativo, civil, processo civil, empresarial, falência, títulos de crédito, e difusos e coletivos, o que eu fiz? Eu estudava pelo livro de doutrina e sempre que eu acabava de ler uma página, eu transformava essa página em 2, 3, 4 perguntas. Eu tinha um livro de questões que me acompanhava. Então eu acabava de ler a página 35, eu transformava a página 35 do livro em 3 perguntas e eu escrevia essas 3 perguntas nesse meu caderno de questões. Então eu tinha o caderno de questões do livro de penal, eu tinha o caderno de questões do livro de processo penal, eu tinha o caderno de questões do livro de processo civil e por aí vai. Eu transformava, repito, uma página em 3 questões em média. Pessoal, isso é muito importante, porque aqueles que já estão trabalhando esse método perceberam o espírito que ele acaba te desenvolvendo. Se você é obrigado a transformar uma página em 3 perguntas, só se você entendeu bem aquela página que você vai conseguir fazer perguntas a respeito. Não é simplesmente inventar uma pergunta, você tem que entender o assunto, senão você não consegue transformar em pergunta. Então, quando você conseguiu transformar uma página em 3 perguntas, você raciocinou em cima do conteúdo daquela página. E as 3 perguntas, elas foram trabalhadas. Você, ao estabelecer uma pergunta, ao criar uma pergunta, significa que você entendeu o assunto certamente. Quando você tiver que rever o dia de estudo, eu vou estudar direito penal hoje, vou estudar direito penal semana que vem. Na semana que vem, quando você for rever o assunto do dia anterior, você vai ler as perguntas das páginas que você estudou. Se você sabe a resposta das perguntas, você não precisa ler as páginas outra vez. Você só vai ler o parágrafo da página correspondente à pergunta que você errou. Bom, esse fim de semana em Goiânia, um aluno veio conversar comigo, até peço licença ao aluno, não vou mencionar o nome dele porque ele não me autorizou, mas peço licença para reproduzir o bate-papo que eu tive com ele. Com esse aluno, ele disse o seguinte: Rogério, eu comecei a aplicar o seu método de estudos na matéria, se eu não me engano, constitucional. Depois de 70 páginas resumidas em 3 perguntas, olha só, depois de 70 páginas resumidas em 3 perguntas por página, eu desisti. Por quê? Porque eu estava vendo o meu estudo ir muito devagar.